Tradução para o português do Brasil. Sinopse. Passei no exame e fui aprovada na Universidade de Pequim, mas o clima em casa ficou estranhamente sombrio. O motivo era simples. Meu meio-irmão mais velho, que havia repetido o ano, foi reprovado no vestibular. Assim que soube que eu tinha conquistado o primeiro lugar geral e ainda receberia uma boa quantia como prêmio, minha madrasta começou imediatamente a fazer planos. Aos olhos dela, aquele dinheiro deveria ser usado para comprar um diploma para o meu meio-irmão, pagar a mensalidade de uma escola de elite para minha meia-irmã, trocar o carro do meu pai e o dela por um novo e depois se mudar para uma casa maior. Tudo estava calculado nos mínimos detalhes, faltando apenas a minha assinatura. Pena que eu já não era mais a criança ingênua de antes, disposta a ser dilacerada pelos outros sem reagir. Eu não era mais aquela pessoa. A demônia da Universidade de Pequim atravessou para dentro deste corpo. Quando a ligação do comitê de admissão da Universidade Tsinghua chegou, minha madrasta ficou imediatamente paralisada, lançando inconscientemente um olhar cheio de esperança para o meu meio-irmão. No entanto, a primeira frase que soou do outro lado da linha a deixou rígida outra vez. Com licença, é da família da estudante Zhao Xiaohe. Isso mesmo. Eu atravessei e me tornei Zhao Xiaohe, a garota que já foi famosa no melhor colégio da cidade, mas que durante um ano inteiro foi rotulada como aluna fraca. No futuro, provavelmente só conseguiria um trabalho lavando pratos. Mas agora, graças a uma única virada de destino, eu havia me tornado a campeã geral da área de ciências naturais de toda a província. Isso não era nada difícil. Afinal, na minha vida passada, eu já havia sido campeã em 9 províncias, concluído a graduação e o mestrado na Universidade de Pequim. Antes de sofrer um acidente de trânsito, eu era doutoranda na Universidade de Pequim e ainda participava do comitê de admissão. O olhar da minha madrasta sobre mim estava cheio de desconfiança e medo. Eu sorri levemente, peguei o telefone e disse com calma. Sim, eu sou Zhao Xiaohe. Do outro lado da linha, a pessoa falou apressadamente. Estudante Xiaohe, parabéns. Seu desempenho tem grande chance de atender aos requisitos para a nossa bolsa de estudos de primeira classe. Porém, como as notas oficiais ainda não foram divulgadas, não podemos confirmar por enquanto. O ideal é realizar primeiro o procedimento de matrícula e assim que as notas forem publicadas, solicitar a bolsa. Quase ri ao ouvir isso. A Universidade de Tsinghua realmente não muda. Por fora, aparentam imparcialidade. Mas, na verdade, já tem as notas internas em mãos há muito tempo. Como alguém que já fez parte do comitê de admissão da Universidade de Pequim, como eu não saberia disso? Conversei tranquilamente, sondando o tom da outra parte, e no fim desliguei de forma decisiva. A expressão da minha madrasta mudou imediatamente. Com a voz trêmula, ela gritou. Você ousa desligar o telefone da Universidade de Tsinghua? Encostei-me na cadeira, cruzei os braços e disse friamente. Não se preocupe, a Universidade de Pequim também vai ligar, só para ver quem eles vão mandar desta vez para disputar por mim. Assim que terminei de falar, ouvi batidas apressadas na porta. Só pelo ritmo das batidas, já adivinhei quase tudo. A Universidade de Pequim reagiu muito rápido. Eu tinha acabado de desligar de Tsinghua e eles já tinham mandado alguém até minha casa. Fui abrir a porta e fiquei levemente surpresa ao ver quem estava ali. Um jovem de pouco mais de 20 anos, alto, elegante, com traços bonitos e olhos brilhantes por trás de óculos sem aro. Du Yuancheng. Levei a mão à boca e chamei seu nome, interrompendo sua saudação. Olá, ainda tem Jiangje. Ele ficou um pouco surpreso. Você me conhece? Não só conhecia. 4 anos atrás fui eu quem o tirou das mãos de Tsinghua e o levou para a Universidade de Pequim. O mundo realmente dá voltas. Se eu não tivesse sofrido o acidente, hoje eu deveria ser a pessoa guiando-o dentro do comitê de admissão. Sorri com a voz firme. Já vi sua foto na lista de formandos de destaque. Ele entendeu, assentiu e sorriu levemente. Caloura Xiaohe. Prazer em conhecê-la. Não respondi, apenas ergui levemente o canto dos lábios. Aquele caloura soava até interessante. Ele se sentou e foi direto ao ponto. Seu desempenho é suficiente para solicitar a bolsa de primeira classe. Mesmo que as notas ainda não tenham sido divulgadas, o melhor é concluir os procedimentos antes. Sorri. Meu olhar era calmo como a superfície de um lago, mas minha voz carregava um significado oculto. Eu sei. Tsinghua acabou de dizer exatamente a mesma coisa. Os olhos de Du Yuancheng ficaram tensos por um instante, seu pomo de Adão se moveu levemente.
Então, você já concordou com eles? Balancei a cabeça, sorrindo suavemente, mas com um olhar afiado como uma lâmina. Ainda não. Antes que ele pudesse suspirar aliviado de forma clara, curvei levemente os lábios e acrescentei calmamente mais um golpe. Mas, se ambas atingirem a nota de corte, eu ainda preciso pensar bem em qual escolher. Isso mesmo. Ele assentiu imediatamente com a voz ansiosa. Você tem alguma ideia? Pode dizer. Estreitei um pouco os olhos, com um sorriso provocador. Eu sou uma pessoa bem prática e me importo muito com o estilo da universidade. Então, a Universidade de Pequim tem muitos rapazes bonitos? Muitos, muitos mesmo. Ele respondeu de supetão e ainda apontou para si próprio, com os olhos brilhando. Veja este aqui. Eu sou o pior de todos da universidade. Mentira descarada. Claramente ele era o deus masculino do departamento, sempre entre os mais admirados, mas não o desmascarei. Apenas cruzei os braços, observando com interesse enquanto ele se exibia como um pavão. No fim, ele finalmente encontrou um ponto de avanço e falou animado. O meu colega de quarto é um deus masculino solteiro do departamento. Posso apresentá-lo a você. Outro é um talento da música. Acabou de terminar um namoro e também está disponível. E o meu melhor amigo, o deus masculino da faculdade de medicina, eu posso pedir para ele terminar o namoro agora mesmo. Puf, eu caí na gargalhada. Continue falando. Você acha que eu não sei que você só está em quarto duplo porque fui eu quem ajudou a conseguir? Mas no fundo, registrei mentalmente um ponto positivo para ele. Sabia se adaptar, ajustar a estratégia conforme a situação e identificar exatamente a necessidade do alvo. Muito profissional. Ele parecia um grande Golden Retriever sendo elogiado, com os olhos brilhando, sentando-se ereto. Não temos só muitos rapazes bonitos, garotas bonitas também não faltam. Você pode escolher o que quiser. Ahá! Eu realmente não consegui me conter e ri até ficar sem forças. Nesse momento, a campainha tocou novamente. Levantei-me para abrir a porta. O pessoal de Tsingua também havia chegado. Era um homem de meia idade, por volta dos 50 anos, com um rosto afável e um olhar afiado escondido atrás de um sorriso educado. Assim que abriu a boca, mostrou a postura de uma raposa velha e experiente. Um colega me disse que a ligação foi interrompida de repente. Fiquei preocupado que algo tivesse acontecido. Por coincidência, eu estava por perto e resolvi vir verificar. Convidei-o a entrar e, ao mesmo tempo, lancei um olhar para Du Yuancheng. Claramente, ele não teve tempo de se preparar psicologicamente. Sua expressão estava um pouco atônita. Os dois se sentaram, separados por uma pequena mesa de chá. A cena era realmente interessante. De um lado, um jovem bonito e cheio de entusiasmo. Do outro, uma raposa velha, experiente e calejada. No começo trocaram algumas cortesias, mas logo virou um duelo verbal. Tsingua sorria dizendo que os professores da Universidade de Pequim tinham uma mentalidade conservadora, o que facilmente fazia os alunos perderem criatividade. A Universidade de Pequim respondeu com suavidade que o estilo de Tsingua era rígido demais, transformando os alunos em máquinas de estudo, carentes de emoção e humanismo. Uma frase ia, outra vinha. Cada palavra era polida, mas escondia espinhos. Cada lado exaltava suas próprias vantagens e zombava sutilmente do outro. Para quem observava de fora, parecia apenas um debate, mas eu sabia que era uma batalha silenciosa pela disputa de talentos, todos carregando suas estratégias. No fim, quando achei que já era suficiente, toquei levemente o nariz e sorri, escolhendo a Universidade de Pequim. O homem de Tsingua ficou atônito e perguntou, franzindo levemente a testa. Por quê? Por quê? Todos os anos competimos, todos os anos alternamos vitórias e derrotas. Este ano, eu mesma escolhi. Ainda assim eu poderia ser roubada por você? Claro que não podia dizer isso diretamente. Então respondi que era porque, nos simulados anteriores, a Universidade de Pequim havia me concedido a recomendação independente, enquanto Tsingua não. Pisquei algumas vezes, com um tom de arrependimento, dizendo que sempre acreditei muito em destino, e também que guardo rancor por muito tempo. Depois de tudo acertado, despedimos o representante de Tsingua e Du Yuancheng. Minha madrasta imediatamente se aproximou com um sorriso radiante, usando um tom de intimidade nunca visto antes. Ah, Xiaohe, tanto Tsingua quanto a Universidade de Pequim te valorizam assim. Por que você não pede para eles darem uma vaga também para o seu irmão? Eles não concordaram, né? São tão mesquinhos. Depois você fala de novo com eles. Lancei-lhe um olhar e não disse nada, seguindo direto para o quarto. Ela correu atrás e perguntou, dá ou não dá?
Diz logo com certeza. Respirei fundo. A senhora acha que isso é feira livre? Compra um e leva outro de brinde. Agora, tanto Tsinghua quanto a Universidade de Pequim estão disputando por mim. Se a Universidade de Pequim não der uma vaga para o seu filho, é só eu dizer que não vou mais e mudar para Tsinghua para ver se eles não entram em pânico. Cansei de discutir e entrei no quarto, fechando a porta. Ela bloqueou a porta. O rosto mudou imediatamente, ficando tenso. Zhao Xiaohe, você não quer ajudar seu irmão? Você despreza ele e também despreza sua madrasta eu. Eu já percebi há muito tempo. Criei você por tantos anos e você é uma ingrata de coração frio. Não consegui mais conter a raiva e ri friamente. Primeiro, eu não posso ajudar, e mesmo que pudesse, não ajudaria. Segundo, não é desprezo. Eu simplesmente não quero nem olhar para vocês. Terceiro, eu não fui criada pela senhora. Eu moro na casa que minha mãe deixou, gasto o dinheiro que minha mãe deixou, e a senhora também gastou. E mais, como exatamente minha mãe morreu há 2 anos, a senhora sabe melhor do que eu. Ela ficou paralisada, claramente culpada, os olhos se movendo de forma desordenada. Foi porque ela não conseguiu pensar direito. Não dá para culpar os outros. Antes que terminasse a frase, ao ver minha expressão fria, ela se calou imediatamente. Mesmo assim, não soltou a porta e disse de forma autoritária. Aquele rapaz disse que você vai receber dezenas de milhares como prêmio por passar na Universidade de Pequim. Quando sair, lembre-se de transferir para mim. Já prometi ao seu irmão que vou comprar um computador Apple para ele, um celular para sua irmã e também algo para mim. Revirei os olhos e bati a porta com força. Espere só. Esse dinheiro do prêmio, ela não vai gastar nem um centavo. Não só isso. Toda a herança que minha mãe deixou para Zhao Xiaohe, ela vai ter que devolver tudo para mim. Todas as humilhações que essa garota sofreu em casa durante tantos anos, o bullying na escola e as ofensas causadas pelos filhos dela, tudo isso será cobrado com juros. Enquanto pensava no próximo plano, o WeChat tocou. Du Yuancheng havia ido embora e depois voltou a me convidar para Pequim. Ele disse que a Universidade de Pequim iria organizar algumas atividades em breve e perguntou se eu gostaria de participar. Entendi imediatamente a intenção dele. 3 grandes princípios do setor. Prevenir roubo, prevenir assalto e prevenir golpes pelas costas. Ele já tinha feito muito bem a parte de roubar, já tinha garantido a pessoa. Agora precisava prevenir o roubo de volta, ou seja, fortalecer a defesa, para evitar que um estudante que hoje concorda, amanhã seja convencido pela universidade rival e mude de ideia. Não era exagero. Às vezes, não só o estudante precisava ser transferido, mas a família inteira também. A cada vestibular, as notícias sempre relatavam muitos casos assim. Por coincidência, eu também pretendia sair. Aproveitar essa oportunidade para dar uma aula. Em Du Yuancheng não parecia nada mal. Marquei de encontrá-lo fora, mas assim que saí do quarto, fui bloqueada novamente pela minha madrasta. Ela sorria tanto que o rosto estava cheio de rugas, com um tom extremamente bajulador. Xiaohe, a mamãe acabou de ligar para o seu tio. Ele disse que tem contatos e pode comprar uma vaga universitária para o seu irmão. Por coincidência, nossa família tem o dinheiro do seu prêmio. Não falta dinheiro. Tradução para o português do Brasil. Continuação. Diz aí, não é uma coisa ótima? Abal. Eu torci o canto da boca. Não me chame de Abal. Pode me chamar direto de Rabal, a bolsa de dinheiro. Vendo que eu não respondia, ela continuou. A mamãe já viu a lista de admissões do colégio. Sua irmã foi mal na prova este ano, mas como mãe, eu também quero que ela seja como você e entre em Tsinghua, na Universidade de Pequim, quer dizer. Isso, Universidade de Pequim. Ela assentiu repetidamente. O dinheiro do seu prêmio é transferido para o seu tio para comprar a vaga, e ainda sobram 20 mil, não é? A mamãe acha perfeito para pagar a taxa de escolha de escola da sua irmã. Uma escola de elite é um pouco mais cara, mas não tem problema, desde que ela possa ser como você. Tsinghua ou Pequim, tanto faz. Eu dei uma risada fria. Ela realmente achava que a diferença entre mim e minha irmã era apenas uma escola de elite. Claro, ela riu alto. Sua irmã é tão inteligente, só gosta de brincar demais, ainda não se dedicou aos estudos. Antes de terminar, ela voltou a sorrir de forma bajuladora e puxou minha mão com intimidade. Mas ela tem você como irmã mais velha. As férias são longas, você pode muito bem ajudar ela a estudar. Ah, é mesmo. A mamãe já prometeu ao seu tio que, nas férias, os filhos dele também viriam estudar com você.
E ainda tem os gêmeos da prima dele, são um pouco levados, mas ensinar um é ensinar. Ensinar 4 também é ensinar. Não dá mais trabalho. Todo mundo já está parabenizando você por passar em Tsinghua, na Universidade de Pequim. Uma coisinha dessas você não pode recusar. Eu fiquei tão irritada que comecei a rir. A senhora sempre foi boa em fazer cálculos desde pequena, não foi? Isso mesmo. Ela respondeu orgulhosa. Como você sabe? Calcule tão alto que até o quarto ao lado consegue ouvir. Eu a provoquei com uma frase e, no fundo, uma curiosidade surgiu. Até onde essa mulher conseguia ser descarada? Então me sentei ao lado dela e disse, e que outros planos ainda tem? Fala tudo, deixa eu ouvir. Ela ficou imediatamente animada. A mamãe ouviu do seu tio que, além do prêmio da universidade, o colégio e a sociedade também deram bastante dinheiro para você. Seu pai e eu podemos trocar de carro e viajar juntos. Depois de tantos anos de esforço, também merecemos aproveitar. E esta casa ainda é a que sua mãe deixou quando faleceu, velha e pequena. Como pode ser digna de 3 alunos excelentes da nossa família? Precisamos trocar por uma maior. Quanto mais ela falava, mais empolgada ficava. Os traços do rosto quase se juntavam de tanto sorrir. Claro, pouco mais de 1 milhão de prêmio não dá para tudo isso. Seu pai e eu vamos nos esforçar um pouco mais, completar com algumas dezenas de milhares, e assim melhorar a qualidade de vida da família inteira. Muito bom. O dinheiro ainda nem tinha chegado às minhas mãos e já estava todo distribuído. Mais de 1 milhão, calculado certinho, limpo, sem sobrar nada. Ergui a sobrancelha. E eu? O que a senhora planejou para mim? Ah, ela me lançou um olhar. Você é menina. Do que precisa? A sua sorte ainda é longa no futuro. Não precisa agora. O mais importante agora é você se esforçar. Ganhar dinheiro. No futuro, quando seu irmão casar e sua irmã estudar, tudo vai depender de você. Não posso aceitar. Eu recusei diretamente. Eu não tenho essa capacidade. Ela ficou paralisada. O rosto fechou imediatamente. Os olhos triangulares me encararam como se quisessem me queimar viva. O que você quer dizer com isso? Só porque um pardal subiu no galho já acha que virou fênix, nem começou direito e já está nos desprezando? Eu fui direta. Esse dinheiro do prêmio eu tenho uso para ele. Não posso mexer. Ela se desesperou e me agarrou, as unhas cravando na carne, a dor indo até os ossos. Você já cresceu tanto, que uso pode ter? Afastei a mão dela e sorri. A senhora vai saber em breve. Talvez percebendo que eu não tinha boas intenções, minha madrasta se recusou a me deixar sair. No puxa-puxa, de repente ela revirou os olhos, sentou-se no chão e começou a gritar, dizendo que eu a tinha batido, que não conseguia respirar, que eu tinha provocado uma crise cardíaca. Mas a mão que segurava meu pulso continuava firme como um alicate. A multidão ao redor aumentava, e ela chorava cada vez mais alto, como se tivesse perdido 2 filhos de uma vez. De repente, sua expressão congelou. Ela se deitou segurando o peito. Não dá. Não dá. Não consigo respirar. Olhei para trás e, como esperado, meu pai havia chegado. Ele olhou com o rosto sombrio para mim e para minha madrasta, depois para os curiosos ao redor e levantou a mão, me dando um tapa no rosto. O som foi alto e na minha boca imediatamente senti o gosto metálico de sangue. Ele me encarou furioso, com a raiva transbordando. Foi assim que eu te ensinei? Pede desculpa agora. Eu estava tonta com o golpe. A cabeça girava, mal conseguia ouvir o que ele dizia. Só senti que ele me puxava pela nuca e me arrastava. Pouco depois, chegamos ao hospital. Minha madrasta foi levada para a emergência. Meu pai me puxou como se eu fosse um boneco quebrado e me jogou no chão. Fica aqui quieta. O tom era tão feroz que parecia querer me devorar. Se ela não tiver nada, ótimo. Se acontecer alguma coisa, eu sou o primeiro a acabar com você. Virei o rosto, forçando-me a conter a fúria avassaladora dentro de mim. Se não fosse por respeito ao fato de ele ser o pai biológico de Zhao Xiaohi, quem acabaria com quem ainda estava por ver. O médico disse que minha madrasta não tinha nada grave, mas ela continuava gemendo sem parar. No fim, teve que ficar internada. Eu sabia exatamente o que ela estava planejando. Se eu não gastasse o prêmio com ela, então teria que indenizá-la. Era ridículo ao extremo. Eu realmente não queria ficar ali nem mais 1 minuto. Parece que eu teria que acelerar meu plano. Ela não disse que eu a deixei tão nervosa que provocou uma crise cardíaca? Então, eu realmente faria ela ter uma. Arranjei uma desculpa para sair do hospital e voltei para casa. 2 dias antes, Zhao Xiaohe havia completado 18 anos.
e eu fui especialmente abrir uma conta bancária para usar no futuro. Saí com pressa antes e não tinha levado o cartão comigo. Mas assim que cheguei à entrada do condomínio e empurrei a porta, fui recebida por um tapa vindo do nada que me deixou tonta. Felizmente, eu já tinha experiência. Recobrei a consciência rapidamente e vi quem tinha me batido. Tianke, a deusa da turma que sempre intimidava Zhao Xiaohe. 2 meses antes do vestibular, eu sofri o acidente de carro e atravessei para o corpo de Zhao Xiaohe. Naquela noite, ao tomar banho, descobri hematomas por todo o corpo dela, marcas antigas misturadas com novas. Era claro que ela sofria agressões frequentes. No começo, eu não sabia quem fazia isso. Mas depois, sempre que via Tianke, o corpo de Zhao Xiaohe tremia involuntariamente. Somando isso aos olhares e atitudes dos outros, dava para saber quem era a culpada só de bater o olho. Diziam que a família dela era muito poderosa. Normalmente, ela era a mais cruel com Zhao Xiaohe, mas também não poupava os outros. As pessoas só tinham medo da força por trás dela e não ousavam falar. Na época, para manter a situação estável e passar bem no exame, eu não fiz alarde. Apenas a evitei, esperando uma chance de vingança no futuro. Não esperava que, antes mesmo de eu agir, ela viesse bater na minha porta hoje. Ela gritava enquanto me atacava. Zhao Xiaohe, sua vagabunda! Você até ousou fraudar o vestibular. Agora meu namorado diz que eu não sou tão boa quanto você. Me chama de inútil, diz que eu faço ele passar vergonha e quer terminar comigo. Tudo culpa sua. Enquanto xingava, ela me arranhava com as unhas longas, puxava minha roupa e tentava arranhar meu rosto. Segurei o cabelo dela com força, puxei para baixo e, num movimento rápido, estiquei a perna e a derrubei no chão. Ela ficou ainda mais violenta, gritando loucamente e chutando meu abdômen sem parar. No meio da confusão, finalmente alguém ouviu o barulho e correu para separar a briga. Mas ela era tão agressiva que foram necessários 2 homens para contê-la. Com a cabeça girando, vi claramente quem estava me ajudando. Era Du Yuancheng. Ele estava me esperando em um restaurante, mas como eu não aparecia nem atendia o telefone, foi até minha casa. Ao chegar no condomínio, ouvi os gritos estridentes de Tianke e correu imediatamente. Inclinei a cabeça e vi o sangue no pescoço dele. Por pouco não tinha sido desfigurado. Uma chama se acendeu dentro de mim. Encarei Tianke. Quem disse que você é inútil? Vai procurar essa pessoa. O que tem a ver comigo? Está doente? Ela não quis largar o osso. Continuou gritando que eu tinha fraudado o exame, fazendo tanto barulho que todo o condomínio ouviu. Eu chamei a polícia sem hesitar e disse com seriedade. O artigo 246 do Código Penal define o crime de difamação. Usar violência ou outros meios para humilhar publicamente alguém ou inventar fatos para difamar outra pessoa. Em casos graves, a pena pode ser até 3 anos de prisão, detenção, controle ou privação de direitos políticos. Por exemplo, despir alguém em público ou inventar que alguém fraudou o vestibular conta. Você cometeu um crime, sabia? Ela soltou um riso frio, arregalando os olhos. Não tente me assustar. Minha família tem influência, tem dinheiro. O que você pode fazer comigo? Eu assenti. Então vai explicar isso para a polícia. Depois disso, entreguei o celular para Du Yuancheng e pedi que ele tirasse fotos. Ele hesitou. Tira. Eu disse com calma absoluta. Isso tudo é prova. Tianke foi levada. Eu sabia que, com dinheiro e influência, ela provavelmente não sofreria grandes consequências. Mas isso fazia parte do meu plano. Eu queria irritá-la, forçá-la a cometer erros. Para famílias como a dela, perder a reputação dói mais do que perder a vida. Depois disso, ela certamente tentaria se vingar. E era exatamente isso que eu queria. Fazê-la quebrar a cabeça planejando e, no final, perder completamente. Com o temperamento dela, se não recuperasse a dignidade, não desistiria. Com certeza faria um escândalo. Assim, eu poderia usar as mãos dela para levar o fogo até o pai dela, o diretor do Departamento Provincial de Educação. Se fosse possível arrastar o imperador para fora do cavalo, melhor ainda. Pelo meu princípio de olho por olho, o normal seria me vingar imediatamente, fazê-la pagar agora mesmo, mesmo que fosse explodindo tudo na internet. Até o título eu já tinha pensado. Campeã provincial acusada de fraude por colega de sala de prova, despida em público, distorção da humanidade ou colapso moral extremo. Sob pressão da opinião pública, a investigação teria que acontecer. Mesmo com poder, ela deixaria uma mancha no histórico. Mas isso ainda não era suficiente. Uma simples ficha suja era barato demais para ela.
Antes do ensino médio, por inveja, ela se passou por Zhao Xiaohe para entrar na melhor escola, forçando Zhao Xiaohe a estudar dia e noite, só conseguindo no fim do primeiro ano uma vaga com isenção de mensalidade, numa taxa de 1 em 1000. Pouco depois, a mãe de Zhao Xiaohe morreu, o rendimento dela despencou, e isso deu a Qian Ke a oportunidade perfeita para arrastá-la do topo para o lamaçal, iniciando um pesadelo de bullying. Ela destruiu a vida inteira de Zhao Xiaohe. Uma simples ficha criminal estava longe de ser suficiente. Além disso, agora eu estava usando o corpo de Zhao Xiaohe. Eu precisava ser cuidadosa, valorizar cada detalhe, sem causar qualquer impacto negativo. Isso tornava tudo mais difícil, mas não importava. Mesmo que a vingança fosse um pouco mais lenta, tudo ainda estava sob meu controle. A madrasta e Qian Ke, nenhuma delas escaparia. Voltei para casa, peguei o cartão bancário e rodei a cidade sacando todo o dinheiro do prêmio. Depois, gastei sem dó. A maior despesa foi, sem dúvida, um carro esportivo vermelho, extremamente chamativo. Fiz questão de exibir diante da minha madrasta. Olha só, eu tenho, você não. Invejosa? Com ciúmes? Está ardendo? Como esperado, ela ficou tão furiosa que parecia soltar fumaça pela cabeça, segurando a raiva, só esperando meu pai voltar para incitá-lo contra mim. Pena que, quando tentaram, eu já tinha sumido. Peguei o carro novo e levei Du Yuancheng e Zhang Wuzi embora. Zhang Wuzi era o segundo colocado no vestibular, logo atrás de mim. Diferente do Du Yuancheng, que era calmo e reservado, ele era do tipo radiante, cheio de energia, com excelente capacidade física. Um exemplo perfeito para eu ensinar Du Yuancheng. Prevenir roubo, prevenir assalto, prevenir golpes pelas costas. O terceiro princípio ainda não estava completo. Porque às vezes, mesmo depois de marcar e avançar em parte do processo, a universidade rival não desistia. Mensagens, ligações, bombardeio constante, professores e pais fazendo trabalho psicológico. Um aluno de coração mole podia mudar de ideia. Por isso, levei os dois dirigindo a noite inteira até Pequim. Zhang Wuzi estava empolgado, os pensamentos pulando. Isso é uma fuga emocionante? Não consegui evitar rir. Já Du Yuancheng ficou surpreso ao descobrir que eu sabia dirigir. Mais surpreso ainda ao saber que eu tinha carteira de motorista. Expliquei que tinha passado no exame da última etapa 2 dias antes e já tinha conseguido a habilitação. Zhao Xiaohe tinha completado 18 anos no começo do ano, então a primeira coisa que fiz ao atravessar para este corpo foi tirar carteira, preparando uma possível fuga futura. Du Yuancheng disse pensativo. Eu tenho um amigo que também fez aniversário 2 dias atrás. Eu sei. Sou eu. Eu e Zhao Xiao fazemos aniversário no mesmo dia. Zhang Wuzi, curioso como sempre, perguntou. Pelo jeito, tem algo aí? Esse amigo gosta dela? Eu bufei. Bobagem. Temos 4 anos de diferença. Du Yuancheng assentiu calmamente. Sim. Franzi a testa. Será que ele tem outro amigo que também faz aniversário nesse dia? Qual é o nome dela? Zhang Wuzi continuou curioso. Du Yuancheng ficou em silêncio, um pouco constrangido. Fo Ruiyuan. O quê? Quase gritei. Não pode. Du Yuancheng se assustou, confuso. O que não pode? Eles têm 4 anos de diferença. Você não pode gostar dela. Du Yuancheng me encarou em silêncio por um momento. Como você sabe que temos 4 anos de diferença? Suspirei e tive que dizer a verdade, porque eu conheço Fo Ruiyuan. Minha mãe era professora do ensino médio dela. A família dela é parecida com a minha. A mãe morreu cedo, o pai se casou de novo e virou um padrasto, sempre insatisfeito com ela, batendo e xingando. Por isso, ele já foi detido várias vezes, até saiu nas notícias. Antes do vestibular, o pai dela não a deixou voltar para casa. Então minha mãe a acolheu. Além disso, todos os aniversários nós passávamos juntas. É por isso que eu ajudo Zhao Xiaohe com tanta dedicação. Não é só empatia, é gratidão. Eu preciso estar à altura da minha professora. Assim que terminei, o carro caiu em silêncio. Na verdade, antes eu não queria contar esse passado a ninguém, para não despertar pena. Mas ao falar agora, me senti surpreendentemente tranquila. O tempo realmente suaviza tudo. Algumas dores, por mais intensas que sejam no começo, passam. Claro, isso só vale quando há gratidão a retribuir e vingança a cumprir. Como meu pai biológico e minha madrasta, que não teriam um bom final. O ciclo do céu nunca erra. A retribuição vem cedo ou tarde. Essa é a maior consolação para pessoas como nós. A expressão de Du Yuancheng era complexa. Havia dor, respeito e, no fundo dos olhos, uma determinação vaga. Já Zhang Wuzi parecia completamente confuso. Tradução profissional para o português do Brasil, PBR. Fiquei um pouco distraída e perguntei,
De quem vocês estão falando? Dei uma risadinha e sugeri que, já que iríamos a Pequim, fôssemos visitar essa pessoa juntos. Du Yuancheng assentiu. Tudo bem. Sorri discretamente, curvando levemente o canto dos lábios. Objetivo alcançado. Na verdade, mencionei aquele passado de propósito, porque, embora eu soubesse que após o acidente de carro minha vida não corria perigo, ainda queria verificar a situação atual com mais detalhes. Mas sem alguém conhecido para me acompanhar, eu nem sabia em qual hospital procurar, então só pude aproveitar um pouco do Du Yuancheng. Ao chegar ao hospital, como Du Yuancheng tinha ido lá muitas vezes, alguns profissionais de saúde já o reconheciam. Porém, a enfermeira de plantão parecia ser nova e não o conhecia muito bem. De forma profissional e imparcial, depois de ouvir nossa intenção, ela assentiu com a cabeça. A paciente está com os sinais vitais estáveis no momento. Assinem aqui e vocês poderão entrar para visitá-la. Depois que Du Yuancheng assinou, a enfermeira confirmou novamente. Fou Huiyuan, certo? Fou Huiyuan? Eu e Du Yuancheng falamos ao mesmo tempo. Eu fiquei em silêncio observando enquanto ele, com muita seriedade, corrigia. O sobrenome é Fo. Quando usado como sobrenome, lê-se Bi com o quarto tom. Fo Huiyuan. Antes, quando eu corrigia outras pessoas que pronunciavam meu nome errado, os amigos ao lado sempre brincavam dizendo, o sobrenome dela é difícil demais, não dá para culpar quem lê errado. Mas ele era o único que sempre prestava atenção e corrigia por mim. Não sei porquê. Mas aquele nome comum, dito por ele com uma voz suave, parecia carregar um pouco de calor, fazendo o coração das pessoas se sentir como banhado por uma brisa de primavera. Meu coração se moveu levemente. Não consegui evitar curvar os lábios e sorrir devagar. Ei! Zhang Wuzi passou a mão diante do meu rosto. Ele já tem alguém de quem gosta. Se controla um pouco. Lancei um olhar de lado para ele. Causa e efeito. A pessoa de quem ele gosta sou eu mesma. Idiota. Sorri por ele não conseguir perceber isso. Ele, por sua vez, riu dizendo que eu era louca demais. Você que é o idiota. Ele rebateu. Dá pra ver que você nunca provou o sofrimento de um amor não correspondido. Eu o provoquei. Você já provou e prova todos os dias. Ele riu irritado. Isso mesmo, eu apanho de você todos os dias. E mesmo assim você não pode me desejar um pouco de felicidade? Vá embora. Du Yuancheng terminou os procedimentos de visita e se aproximou. Ao nos ver discutindo educadamente, não conseguiu conter o riso. Vocês dois combinam muito. Bah! Zhang Wuzi fez uma careta de desprezo. Quem combina são vocês dois. É mesmo. Du Yuancheng sorriu e balançou a cabeça. Não brinquem assim. Não é bom para Júnior Xiaohe. Além disso, eu já tenho alguém de quem gosto. Depois de dizer isso, ele foi direto em direção ao quarto da paciente. Zhang Wuzi suspirou. Eu só posso ajudar você até aqui, irmão. Eu fiquei sem palavras. Então que tal pensar em mim? Chega, cala a boca. Depois de sairmos do hospital, fomos descansar separadamente na casa do Du Yuancheng. Quando acordei e vi que os dois ainda dormiam, não quis perturbá-los e saí sozinha. Encontrei minha amiga íntima, a advogada Xin Yue. Ela caminhou rapidamente até mim, me examinou de cima a baixo e franziu a testa, incrédula. É verdade ou mentira? Abri os braços esperando um abraço apertado. Ela me abraçou com força, a voz cheia de medo. Você quase me matou de susto. Retribuí o abraço e brinquei. Escuta só, quando tentei entrar em contato com você antes, você não achou que eu fosse uma golpista e desligou mais de 20 vezes. Ela me lançou um olhar atravessado. Já que não morreu, volta logo para o seu próprio corpo. Eu também quero, mas ainda preciso concluir a missão. Puxei-a para sentar e contei todo o meu plano. Enquanto ouvia, ela assentia sem parar, demonstrando total apoio. Em seguida, usando sua identidade como minha advogada representante, começou a lidar rapidamente com todos os assuntos necessários. Muito em breve, Tianke recebeu a notificação do processo por difamação. Como previsto, ficou tão furiosa que dizem que destruiu um cômodo inteiro cheio de objetos caros. Ela já tinha a intenção de me destruir. Desta vez ficou ainda mais enfurecida e escreveu diretamente para o Departamento de Educação, denunciando-me por fraude no exame, além de fazer grande alarde na internet. Isso mesmo, não temer que o problema fique grande, só temer que não fique grande o suficiente. Somente com calor suficiente e atenção suficiente do público é possível haver uma investigação realmente justa. Antes disso, eu tinha suportado tudo, tentando conter a situação, porque sabia que enquanto ela ainda tivesse proteção, mesmo que o céu fosse perfurado, o assunto não ganharia destaque.
Mas agora ela mesma escolheu o caminho errado, agindo de forma imprudente, levando o caso ao Departamento de Educação e à atenção de toda a população do país. Nem mesmo o pai biológico dela conseguiu detê-la. Agora isso já não era mais um conflito pessoal, nem algo que eu e ela pudéssemos resolver em particular. Tornou-se um evento público, provocando grandes ondas na internet. Com a atenção de toda a nação, eles não podiam mais continuar com esquemas obscuros. Eu não acreditava que o pai dela ainda pudesse repetir o que fez 2 anos antes. Não consegui conquistar minha mãe e, por vingança, conspirar no trabalho com todos para dificultar tudo para ela. E na vida pessoal espalhar fotos íntimas falsas de traição por toda parte, levando minha mãe à morte, enquanto ele próprio se retirava ileso, cheio de honrarias. Desta vez, eu precisava atacar a serpente diretamente na cabeça, cravando para sempre toda a facção do pai dela no poste da vergonha, arruinando completamente sua reputação, sem possibilidade de retorno. Tian Kei fez de tudo para criar enormes turbulências, tentando me levar à morte. Afinal, uma aluna ruim por 3 anos que de repente se torna a campeã provincial. Se isso não fosse fraude, seria ainda mais inacreditável do que fraude. E nos outros aspectos, ela também não me decepcionou. Após algumas insinuações e direcionamentos prévios meus, ela, como planejado, foi procurar minha madrasta. Pagou-lhe uma grande quantia para que ela servisse como falsa testemunha, comprovando que eu havia fraudado o exame. Não posso negar, ver as duas no tribunal discursando de forma eloquente foi realmente um espetáculo. Pena que no final perderam de forma completa e humilhante. Pouco tempo após o veredito, as discussões online ficaram cada vez mais intensas. Sob enorme pressão, foi inevitável enviar uma equipe especial para investigar o Departamento de Educação. O resultado foi que de fato havia fraude nos exames, mas a responsável era Tian Kei. Desta vez, ela roubou as notas de outra pessoa e ocupou indevidamente a vaga de outra. Entrou tranquilamente em uma universidade de elite do projeto 2 e 11 e, além disso, ao puxar a raiz, saiu toda a lama. Transformaram o exame do ensino médio em um negócio, e o vestibular não foi fraudado apenas uma vez. Tudo foi completamente exposto. O que os aguardava era a punição da lei. Meu pai biológico, por causa da madrasta, veio implorar que eu perdoasse, mas eu recusei firmemente. Quanto mais ele se esforçava, mais irritado eu ficava, sem conseguir conter o sarcasmo. O tema central era simples. Ele era um genro que entrou na família, sempre se sentindo inferior diante da minha mãe. Valorizava homens e desprezava mulheres, mas só teve uma filha. Dava extrema importância à linhagem sanguínea, mas a filha nem sequer carregava seu sobrenome. Depois, ao encontrar uma mulher disposta a permitir que 2 filhos homens adotassem seu sobrenome, perdeu completamente o juízo, traiu laços familiares e forçou minha mãe à morte. Agora tratava os filhos dela como tesouros e a própria filha como lixo. Ele ficou tão enfurecido com minhas palavras que levantou a mão para me bater. Eu fui ágil, pulei para trás da mesa e continuei sem ceder. Bata, pode bater. Quanto mais o senhor me bater, menos eu vou perdoá-la. E mais pesada será a punição dela. Ele estava prestes a me perseguir, quando ao ouvir isso, a mão parou no ar. Nesse momento, senti alguém me puxar com força por trás. Minha visão escureceu de repente e o mundo real começou a se afastar de mim. Ouvi a voz familiar de Zhao Xiao. Se quer bater, bata em mim. Agora eu não tenho mais medo do senhor. Meu coração deu um salto. Zhao Xiaohi tinha voltado. Então, será que eu também deveria voltar? O homem à minha frente estava com o rosto vermelho, os olhos arregalados, respirando pesadamente, mas no fim reuniu toda a força e deu um tapa forte em si mesmo. Ouvi Zhao Xiaohe rir friamente. Pai, depois de tantos anos, o senhor já se sentiu culpado comigo? O pai dela abaixou a mão e chorou sem conseguir emitir som. Xiaohe, fui confuso. O pai errou com você. Mas, de qualquer forma, ainda somos uma família. Se você insistir em levar isso adiante, ela vai para a prisão. Ela já está velha, pense no seu pai. Só desta vez pode perdoá-la? Silêncio. Um silêncio prolongado tomou conta do quarto. Meu coração foi se apertando pouco a pouco. Não pode ser. Não pode ser. Eu fiz tudo isso e vou acabar voltando ao ponto de partida? Depois de muito tempo, Zhao Xiaohi falou lentamente, palavra por palavra, com firmeza. Eu não perdoo. Nunca. Por fim, o martelo de ferro da lei caiu sobre a cabeça de cada criminoso. Satisfeita? Muito. Quanto ao dinheiro que a madrasta recebeu, não só teve que devolver tudo, como ainda ficou devendo mais de 3 milhões. Isso também se deveu ao meu inútil meio-irmão.
Ele ouviu escondido a conversa entre a madrasta e Tianqué, e assim que o dinheiro entrou na conta, transferiu tudo. Porém, não aprendeu nada de bom e se envolveu em jogos de azar, perdendo tudo. Mesmo assim, não se arrependeu. Achava que não poderia ter azar para sempre, que na próxima vez com certeza viraria o jogo. Por isso, contraiu vários empréstimos com juros altos e também em plataformas diversas, somando mais de 2 milhões. No fim, ainda foi alvo de golpistas e perdeu centenas de milhares. Quando a madrasta soube, bateu e xingou ele. Ele, por sua vez, jogou toda a culpa em mim, dizendo que eu tinha induzido. Franzi a testa, olhei para ele e sorri levemente, com uma expressão totalmente inocente. Irmão, do que você está falando? Fala mais um pouco, de preferência até irritar sua mãe até a morte. As mensagens que te enviaram eram para te alertar a não ser enganado. Ou melhor, para não ser enganado tão pouco. Veja bem, quando foi que eu não te avisei? As instruções que escrevi eram bem detalhadas. Quem diria que você, sabendo que era uma armadilha, ainda se jogaria nela? Se você é uma tartaruga estúpida, não culpe os outros por te devorarem até não sobrar nada. Vendo o rosto dele alternar entre verde e roxo até ficar completamente pálido, eu sorri ainda mais. Isso tudo não é nada. Só estou retribuindo o que você disse antes. O que tem de errado em tocar um pouco? Ainda quer dinheiro? Enfim, da próxima vez que tiver más intenções, é melhor se perguntar antes se você realmente merece. Antes que eu terminasse, a madrasta gritou. Jogou a cabeça para trás e caiu no chão se debatendo. Os membros se contorciam sem parar. O local virou um caos. Uns ligavam, outros chamavam a ambulância. Observei friamente e disse com voz gelada. Tenha cuidado para não morrer subitamente. Minha mãe morreu exatamente assim. O ciclo do céu existe, a retribuição vem rápido mesmo. Não posso negar. Zhao Xiaowei aprendeu muito bem esse tom sarcástico comigo. Pelo visto, ela observou bastante enquanto estava no corpo. Depois que tudo se acalmou, acordei no hospital. Zhao Xiaowei, Du Yuancheng e Jiang Wuzi combinaram de ir ver o nascer do sol. A luz do amanhecer surgia lentamente, iluminando tudo diante de nós. Zhao Xiaowei me agradeceu solenemente. Balancei a cabeça. A mãe de você foi minha professora. Ela me salvou. Desta vez eu retribuí salvando você. Acho que no mundo invisível, tudo tem a vontade do destino. Todos nós teremos um bom futuro. Obrigada por dedicar seu tempo para ouvir a história de hoje. Valorizo muito os comentários, opiniões e sentimentos de vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever para apoiar o canal. Até a próxima história.